Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, né? A gente pegou uma deixa aí do que está acontecendo na atualidade, certo? Vamos falar sobre racismo e espiritismo. Vamos trazer alguns temas importantes. E hoje, pessoal aí, Severina, Simone, temos uma convidada especial que está dividindo a tela comigo aí, minha amiga do coração, Daniele Ventura. Essa menina aí, ó, ela tem um currículo, viu? Eu não vou nem dizer aqui. Graduada em História, graduada em Pedagogia, se eu estiver dizendo coisa errada aqui, tu diz. Graduada em Teologia também? Também. Mestrado em Ciência da Religião, mas doutorado em Ciência das Religiões. É gestora da escola Zumbi de Novaes. Até agora é tudo verdade, né? Tudo verdade. Pedagoga. Isso. Doutora em Educação. E tem duas coisas aqui que eu botei, não sei se é verdade. É aquariana. Sou, é verdade. Eu também sou aquariano. É mesmo, tá decidido, Beto. Aquariano. E tem, ó, além disso aqui que eu falei tudinho, esse parte do currículo aqui, tem uma coisa, Dani, que está no seu currículo aqui, que para mim é a mais espetacular. Sabe o que é? Mãe de Juninho. Mãe de Juninho. Realmente foi dormir. Realmente. Pois é, pessoal. Essa é a mais espetacular. Essa moça que está aí é maravilhosa. Eu acho que, não sei se o pessoal conhece ela aí, uma pessoa que mora no meu coração, fantástica. E ela, assim, não é esse currículo que traduz o quanto eu tenho de admiração por Dani, porque é uma pessoa que é, acima de tudo, humana e uma pessoa que é aberta para o diálogo, que é o que a gente está mais precisando na atualidade, né, minha amiga? Verdade. Não é verdade? Ó, Ismênia também é aquariana aí, viu? Eita, tô até aquariana aqui. E aí, maravilha. Como é que estás aí? Eu estou feliz e surpresa, né? Porque o Humberto é uma pessoa que eu admiro demais, né? Eu ia pro Centro Espírita e eu ficava besta com as palestras desse rapaz. E fora o passe dele, que é maravilhoso. Quem teve a oportunidade de tomar um passe com o Humberto, eu ficava rezando, né? Pra Deus queira que seja o Humberto para me dar o passe hoje. Era impressionante. Porque, assim, tem algo diferente. Já para a tua alma ser tão bom, Humberto, teu passe é diferenciado, tá entendendo? Não que os outros sejam ruins, nada disso. Você tem um diferencial da sua pessoa, do ser humano incrível que você é. Então, essa energia maravilhosa passa para quem está recebendo o passe com você. Então, é uma surpresa, uma alegria muito grande. E fora isso, o gestor espetacular que você é. Quando eu assumi a Escola Zumbi de Novaes, você me ajudou, você conversou comigo, não foi? Isso foi maravilhoso, foi importante para mim como profissional também. Quer dizer, a vida espiritual, né? Tem esse lado espiritual seu que é incrível, todo mundo conhece, e esse lado profissional também. Um grande ser humano. Me alertou de muitas coisas, conversou comigo. Antes de eu assumir a gestão, antes de eu falar com a Edilma, a gente conversou bastante, não foi, Humberto? É verdade. Você fez questão de me ligar, quer dizer, é um ser humano que não é egoísta, né? Que não quer as coisas só para si. Isso também é uma raridade, isso está na tua personalidade. É um espírito de verdade, né? É muito difícil, muito legal isso em você. Então, eu estou muito feliz, surpresa mesmo com esse momento, né? Não esperava, né? Eu gosto de sua falar. Eu estou muito feliz, eu estou tão feliz. Eu estou tão feliz que eu escolhi outra música aqui, mas essa música aqui é para seu marido. Ele tá aí? Eita, Ai, tá a gente ainda tem 3 minutinhos aqui, mas eu escolhi uma música para ele, para a gente começar. Para ele, pro pessoal que tá todo mundo aí, que vai gostar também. Certo? Eita. Eu sei que ele gosta do Batuque. Escuta aí, meu irmão. Tudo certo. Conhece essa? Não, essa música tem que tocar essas músicas hoje. Um novo amanhecer. Tá dançando aqui. Não existe sofrimento, não existe mais nada. Só existe esperança para um novo amanhecer.
Povo negro, povo forte, trabalhavam com o Senhor, e sofriam as maldades praticadas pelo feitor. O sangue, o suor e a lágrima renovava a força pra vista, pois sabiam que o Vai pra cortina aí. sofrimento purificava pra nova vida. Um canto forte na senzala, Um canto forte na senzala, negro canta, negro dança. liberdade fez valer. Não existe sofrimento, não existe mais chibata, não existe esperança. Para o novo amanhecer, Do Congo de Angola de Minas, Bahia, Ruanda, Campina, Angelinda, Uganda, encaminham nossas vidas, esqueceram o tempo da central, do brasileiro, leopardes, pois voltaram pra essa terra, pra prestar a caridade. um canto forte na senzala, Um canto forte na senzala, negro canta, negro dança. liberdade fez valer. Não existe sofrimento, não existe mais chibata. Não existe esperança para um novo amanhecer. Povo negro, povo forte, trabalhavam pro Senhor, que sofriam as maldades praticadas pelo feitor. O sangue, o suor e a lágrima renovavam a força fraquista, pois sabiam que o sofrimento purificava pra nova vida. Um canto forte na senzala, Um canto forte na senzala, negro canta, negro dança. liberdade fez valer. E aí? Ela entrou. Essa daí? Ela entrou. Eu só vi Ela aqui. Eu acho que entrou. Que ele deu um alô aqui. E aí? Tudo certo. Tá me escutando aí? Vamos começar. Estou escutando. Pronto, olha. Agora Essa música aí é uma música de homenagem aí ao teu marido aí, certo? E todos os aruandeiros. Vamos começar, minha querida? Olha só. vamos sim. Sempre a gente pede para cada um dos irmãos que estão participando aí da live, pegar o seu copinho com água. Eu estou botando aqui o meu, ó. Muito Para a bem. gente fluidificar depois a água. Eu vou botar o meu aqui, Nossa. certo? A gente vai começar a nossa live, a gente vai fazer uma prece inicial. Depois a gente faz a abertura e eu vou dando a deixa para você ir dialogando comigo de acordo com os temas apresentados aqui, tá ok? E eu quero convidar Tudo todas certo. as pessoas que estão aí, o Conde Vilmário está entrando aí, já tem muita gente aí, ó, certo? E ela vai ficar, essa live vai ficar gravada aí na internet e o pessoal vai ficar acessando, certo? Para o pessoal que já participa das lives anteriores, eu quero agradecer bastante a participação, assim, porque isso é um prazer muito grande de estar compartilhando com essas energias em tempos tão difíceis como este, né? Que a gente precisa abrir o nosso coração, que a gente precisa refletir um pouco mais sobre a paz, sobre o bem, e especialmente o tema de hoje, que vai falar sobre racismo, que é um tema que está presente em nossa sociedade, em todos os momentos, que muitas vezes a gente quer esconder, a gente não quer falar sobre o tema, e nós que somos assim, pessoas que estamos ligadas aos movimentos religiosos, a gente precisa debater esse tema, especialmente dentro do centro espírita. Não é verdade, minha irmã? Verdade, muito importante. É um debate fundamental para todas as religiões, de fato. Não podemos ficar omissos a esse tema, né? Verdade. verdade. E o pessoal que está entrando aí agora, hoje a gente vai estar com a nossa amiga Daniela Ventura, que vai falar um pouco sobre esse tema. Ela é uma pessoa que muito humilde, entende do tema, que é uma pessoa que tem mestrado, doutorado em ciências da religião, e a gente vai dialogar na noite de hoje. Mas antes disso, eu queria pedir para os irmãos e para as irmãs fecharem os olhos, que a gente vai fazer uma prece, tá ok? Vamos elevar o pensamento a Jesus nesse momento. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Acalmar um pouco as nossas energias. Pedir a permissão nesse momento aos espíritos abençoados de Deus, pedindo a permissão ao nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre maior, de todas as horas e todos os momentos. Pedir a permissão
aruandeiros, caboclos, pretos velhos, ciganos, que todos esses irmãos espirituais possam auxiliar cada um de nós que estamos aqui nesse plano de provação e de expiação. E neste momento, cada um dos irmãos que estão presentes nessa live receba as bênçãos espirituais. Esse medicamento divino, vindo dos laboratórios espirituais e caindo sobre cada um de nós. Que neste momento nós possamos abrir o nosso coração e a nossa mente para as energias de luz, para as energias de paz e de amor. Que neste momento nós possamos nos conectar também com aquelas criaturas que estão nesse plano de provação e de expiação, necessitando de ajuda, necessitando de paz, necessitando de serenidade. Também queremos pedir por todas aquelas criaturas que desencarnaram por esses dias. Todos esses irmãos que sejam recebidos no plano espiritual pelos espíritos aureolados de Deus e de Jesus. Que possamos, na noite de hoje, sairmos daqui mais esclarecidos, sairmos daqui mais completos, sairmos daqui com mais compreensão deste tema tão importante que é o tema sobre racismo, que é também um tema sobre espiritualização. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Graças a Deus. Tudo tranquilo por aí? Tudo em paz. Tudo em paz. Olha só, o pessoal está entrando aí, minha amiga Sônia, amiga lá do Centro Espírita Nosso Lar, Tatiana, viu, Dani? Esse pessoal aí é um pessoal que sempre está presente aí nas lives, pessoal fantástico, gente de primeira linha, certo? Seja bem-vindo, velho. Eu fiz um roteiro, Dani, que eu até passei para você, aquele roteiro. Esse roteiro, eu gosto sempre de passar assim, algumas referências aqui, para o pessoal ir atrás, para saber de onde foi que eu tirei esse embasamento. Não são criações aleatórias da minha mente. Eu sempre gosto de trabalhar um tema e trazer desse tema referências. Por exemplo, nós vamos utilizar como referência para a nossa fala, certo? O Livro dos Espíritos, que a gente vai trazer do Livro dos Espíritos duas questões que vai tratar sobre esse tema, racismo, certo? E vai fazer uma relação com o Espiritismo, que é as questões 52 e 54. Quem quiser pode ir lá no Livro dos Espíritos, que trata sobre assuntos que a gente vai falar aqui, ok? Também eu peguei quatro sites da internet que falam sobre o tema. Tem um site que é o ECOA da UOL, é uma entrevista chamada Racismo no Brasil. Essa entrevista é do ano de 2020, de agora, certo? Com uma ativista chamada Tainá de Paula, e ela traz um recorte também sobre esse tema. Quem quiser pode ir lá e vai pesquisar Tainá, que vai falar sobre esse tema. Edmar Rolim está entrando aí, tudo bom, Edmar? Outro site que eu peguei aqui, para analisar um pouco esse tema, é um site chamado Politize. E o artigo que eu peguei chama-se Racismo, como essa prática é estruturada no Brasil. É de 2018 esse artigo, e quem fez o artigo, quem escreveu, é uma pessoa chamada Inara Chagas. Ok? Mais dois artigos que eu peguei foi um do Núcleo Espírita Obreiros da Vida Eterna, que fala sobre racismo e espiritismo, que é do Neov, que está na internet também. E o último é um artigo que é de um grupo da universidade. Não, da universidade eu acho que não é daqui, não. Mas o nome do artigo é Espiritismo e Racismo. O autor é Eugênio Mara. Esse é da academia. E todos esses artigos aqui é para servir de embasamento à nossa fala que a gente vai fazer aqui. Acredito eu que você também deve ter algumas referências aí, né? Sim, sim. Quais são as referências que você se embasou? Olha, Humberto, eu peguei a Lei 10.639, né, /2003, porque quando você falou em questões étnico-raciais, eu me lembrei logo que como professora, né, da prefeitura, historiadora também, exige que a gente trabalhe essa lei em sala de aula, né? Esse livro África também, que a gente trabalha bastante. Então, como historiadora, são referências que fazem parte do meu dia a dia mesmo, certo? Isso aí. Também olhei Foucault também para trabalhar um pouco esse estado necropolítico, a visão de Foucault, né? E também, justamente a microfísica do poder, certo? O próprio Livro dos Espíritos também, que eu fiquei muito
incomodada quando a gente tratou muito de Allan Kardec, né? Que a gente viu a questão do racismo, mas enfim, é coisa para o final. E a própria lei em si sobre injúria racial, né? Peguei também no artigo 140 do Código Penal para observar essa questão do crime de injúria racial e a lei 7.716/89. Então, peguei essas leis, li alguns sites também, e aí vamos debater, né? Vamos seguir o Exatamente. roteiro, conversar com ele, né? Exatamente. Mostrar o que é para né? Exatamente. No nosso roteiro aí, para o pessoal que está acompanhando, a gente vai falar sobre a questão das manifestações raciais no mundo, de uma forma geral, o contexto atual. Vamos falar, como a nossa irmã falou aí, do estado da necropolítica, a negação dos direitos, muitas vezes, dos negros, né? O que é racismo, Exatamente. os tipos de racismo, um dos racismos que é mais forte, o racismo estrutural, a questão importante do mito da democracia racial, como a nossa irmã colocou aí, a questão da legislação da injúria e do racismo, e, por fim, a gente vai trazer um pouco do pensamento de Allan Kardec, contextualizando na época. Aí isso dá pano para E como manga, você viu? está De agora. Kardec, e do Espiritismo. Mas a gente está aqui para debater, não é verdade, minha irmã? Exatamente, com Olha só, certeza. para a gente começar, eu vou passar a bola para vocês, certo? Por que foi que nós escolhemos esse tema? Porque, na minha visão, a gente não pode deixar passar em branco o que está acontecendo na atualidade, que apareceu como ponta do iceberg. Porque o que aconteceu lá nos Estados Unidos e o que acontece aqui no Brasil sempre tem acontecido. Não é uma coisa que aconteceu pontualmente, né? Mas sempre tem Verdade, acontecido, não é verdade, minha amiga? verdade. Aí, olha Sempre só, tem acontecido. a essa discussão aqui no Brasil, para quem não lembra, teve uma morte de um menino chamado João Pedro, um jovem de 14 anos, que foi assassinado durante uma operação policial no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. E também teve nos Estados Unidos agora o George Floyd, que foi morto por um policial. Ambas essas ações mostram um pouco da truculência do Estado policial, certo? Mas não é somente do Estado policial, mas principalmente da estrutura social segregacionista da nossa sociedade. Não é verdade, minha amiga? Verdade. Aí, assim, a Com partir, certeza. a partir desse recorte, como é que você vê isso que aconteceu enquanto historiadora, enquanto pessoa que trabalha com esses temas, assim, na parte espiritual mesmo? Eu acho irônico, Humberto, diante de tantas exigências de a gente trabalhar com questões raciais, tantas conferências feitas com países, com lideranças, a gente está observando esse retrocesso no mundo, né? Ao mesmo tempo, diante dessas conferências, o que a gente observa é que o povo tem resistido, né? Não está passando em branco. Apesar de alguns governantes terem passado em branco, ou mostrado a questão do racismo, a gente vê na própria Sérgio Camargo essa questão de ser truculento e ser contra o movimento racista, estando no cargo que é para defender os direitos dos negros. Então, o que a gente percebe? Existem leis que respaldam tudo isso, mas ao mesmo tempo as pessoas ainda têm a mentalidade escravocrata. Infelizmente, né? O caso do menino Miguel não sai da minha mente, porque uma mulher branca e simplesmente apertar o nono andar para uma criança também é terrível. É E o que eu verdade, observo é isso. Como é que pode? A gente tem tantas leis, a Constituição de 88 mostra essa igualdade entre as pessoas, mas a mentalidade, infelizmente, é escravocrata ainda. Né? As pessoas não respeitam umas às outras. É triste. É complicado isso. É Enfim. verdade, sabe, Dani? E a partir dessa referência contextualizada da época, que a gente não está tirando um recorte que aconteceu só hoje, vem acontecer disso sempre, né? Aí vai para um tema que é bem interessante, que talvez muitas pessoas não tenham noção desse estado que nós chamamos da necropolítica, não é verdade? Eu não sei se os irmãos conhecem, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele agora. Eu vou passar para você a palavra. A partir de um recorte que eu falei de uma urbanista e ativista chamada Tainá de Paula. Eu vou dizer a fala dela e a gente vai trabalhar em cima da fala dela, certo? Você pode depois discutir. Essa ativista, ela fala, certo? No contexto geral, que há uma negação constante dos direitos dos negros na sociedade de muitos anos para cá. Desde quase sempre que o negro veio aqui para o Brasil, vem se negando isso. E ela diz uma frase bem interessante, olha só. Ela diz assim, ó, George Floyd não é uma aberração na lógica da falsa democracia racial. Aquela que a gente discute assim, o Brasil é um país que respeita todo mundo, que não tem racismo. Isso aí chama-se falsa democracia racial. Não existe isso, é ilusão para quem quer acreditar, né?
E ela diz assim que essa falsa democracia racial também está lá nos Estados Unidos. Só que lá é mais aberto do que aqui no Brasil. Aqui ela é muito mais assim, na cara. Lá é muito mais na cara, aqui é muito mais assim, velado, esse tipo de preconceito. E ela diz assim, olha, ele é mais um corpo. João Pedro também é mais um corpo desse estado da necropolítica e da negação dos direitos de negros e negras. Porque ela está querendo dizer que esses dois casos aconteceram e com certeza ainda vai acontecer daqui para frente, enquanto a sociedade, de uma forma geral, não despertar para a necessidade de superação dessas questões, desse Estado que nega constantemente os direitos dos negros e das negras, né? E quer viver nessa falsa democracia racial que não existe. O que é que você acha dessa frase, dessa ativista? Ela é real e acho que Member também trata disso, né? Essa questão do Estado necropólito, onde o Estado mata as pessoas, segrega as pessoas, isso é triste na prática, né? E Foucault fala o seguinte: o Estado deveria cuidar das pessoas e não matá-las, e não dividi-las. Mas, infelizmente, é fruto de uma mentalidade escravocrata. Eu vou até passar para Kardec. É compreensível uma pessoa do século XIX ter uma mentalidade racista. Agora, é inadmissível, no pleno século XXI, você ver mentalidades como essa. É triste, mas faz parte da mentalidade das pessoas, de alguns governantes, como você sabe bem disso. É verdade. Né? É triste ver uma pessoa entrando na favela, né, e atirando sem pena e matando nossos jovens, nossas crianças. Né? E o que a gente percebe é isso mesmo, no Brasil. É muito comum, nas comunidades, né? E a gente, como diretor de escola, né, Alberto, como você falou logo no início, a gente tem esse papel na escola de mostrar para o nosso alunado o quê? O respeito ao outro, realmente, combater o bullying. A educação tem um papel fundamental, e as famílias também, e as lideranças religiosas também. Temos um papel importante na sociedade para resistir em meio a tanta discriminação, né? Lutar para que a lei seja cumprida, lutar para que isso seja ressaltado sempre, que a gente não cale, né? Vidas negras importam. Eu vejo que o povo está mais consciente, como essa hashtag existe muito no Facebook, né? Essa questão de vidas negras importarem realmente. Infelizmente, a elite branca ainda acha que pode tudo, e eu fico abismada quando eu vejo alguns discursos, realmente, no meio político, inclusive. E a gente vê os discursos realmente muito preconceituosos, e a gente achava que isso tinha acabado, mas existe e está na nossa sociedade, permanentemente. É vergonhoso, né? Mas vamos lutar. Nós somos resistência. É verdade. Nós estamos num lugar importante, que é a direção de uma escola, e podemos fazer a nossa parte onde estamos. É isso? Onde estamos, a gente pode fazer a nossa parte. É verdade. É um trabalho de formiguinha, mas cada um aqui pode fazer a sua parte, lutando contra o racismo, mostrando que isso não é legal, que somos iguais, precisamos defender essas vidas e denunciar mesmo. As redes sociais servem para isso, para denunciar. Estamos aqui para isso. É verdade. Combater esse racismo estrutural e lutar para que as pessoas sejam respeitadas, né? E que todos tenham os mesmos direitos, que é muito difícil isso, mas no nosso dia a dia a gente vai lutando, né? Aos pouquinhos, fazendo nosso trabalho, não somente nós, né? Assim como educadores, como gestores de escola, mas todo cidadão começar a se conscientizar e a se sensibilizar para essas questões tão importantes, que muitas vezes a gente quer botar debaixo do tapete, que precisam ser analisadas, ser discutidas. A gente não pode fazer de conta, mas também a gente não pode ficar, como está acontecendo na atualidade, a gente vomitando os nossos preconceitos em as pessoas e ficar por isso mesmo. Porque o que eu tenho visto muito é isso. As pessoas vomitando raiva, ódio, preconceito e fica por isso mesmo. Eu acho incrível quando eu vejo... Naturalizando, né? Quando eu vejo esse tipo de comportamento de muita gente, não é verdade, minha irmã? É verdade, a pessoa naturaliza um comportamento que já era para ter acabado há muito tempo, que é isso. Nós lutamos tanto pela democracia, lutamos tanto por direitos iguais, equidade. Por que acontece isso? Por que existe ainda esse comportamento racista, misógino também? É terrível esse comportamento, não pode aceitar isso. Essa onda de violência tem que acabar. A gente sabe que não acaba, mas a gente tem que lutar. De fato. Olha só, uma coisa interessante também, eu vejo muitas pessoas, ou algumas pessoas, dizerem assim, não existe racismo. Existe, né? E às vezes, assim, tem pessoas que não sabem nem o que é racismo. Eu peguei um conceito aqui, certo? Para o pessoal
E eu sei que talvez muitas pessoas que estão aí saibam o que é, mas eu vou dizer o que é, para que a gente coloque bem ensinamento. Olha só, o termo racismo do dicionário Michaelis, bem simples, né? Teoria ou crença que estabelece uma hierarquia entre as raças, como que tivesse uma raça melhor que a outra. E hoje a gente já tem uma discussão que não tem raças, tem a raça humana, né? Aí no dicionário diz, doutrina que fundamenta o direito de uma raça vista como pura e superior para dominar outra. Olha só o conceito como é forte, né? E isso existe. Isso existe, né? Essa hierarquia, muitas vezes a gente vê pessoas até um discurso velado, mas isso aqui está presente. Isso aqui que eu estou falando, Querem essa negar, né? hierarquia, esse querer ser mais do que os outros, não é verdade? Aí Sim. já tem um ponto importante que foi um dos irmãos que colocou aí, que eu não me lembro, que ele falou da questão do mito da democracia racial, né? Vamos discutir um pouquinho sobre esse tema? Olha só, Sim, peguei sim, com aqui uns certeza. pontos de Inara, que ele diz assim, olha, que essa falsa democracia racial, né, que veio, é muito antiga, do livro de Gilberto Freire, né, acho que você já deve ter lido, né, do livro Casa Grande e Senzala, que fala sobre isso, essa ideia de que os negros, brancos, indígenas e todas as raças vivem numa paz, num paraíso e tudo tem direitos iguais, né? Isso é um mito da democracia racial. Aí eu pergunto, esse mito é verdadeiro? Você acha que o mito é Não. verdadeiro? O que é que você E pensa? assim, isso leva a uma questão muito debatida, né? Nós temos uma dívida eterna com os negros, nós temos uma dívida eterna. Não dá para dizer, a escravidão acabou tudo, tá ótimo, né? Os negros têm acesso à educação, eles tiveram indenização? Claro que não. Para onde foram os negros depois com o fim da escravidão? Morar em lugares inóspitos, certo? Nós temos essa dívida. Ah, temos direitos iguais, para que o negro tem privilégio com cotas? Precisa desse privilégio por quê? Porque há um sofrimento muito grande. A gente não sabe o que é ser barrado numa loja, a gente não sabe o que é ir para uma padaria e ser confundido. Não sabemos, mas o negro sofre isso diariamente, esse preconceito, certo? E para onde eles vão? Será que o ensino é o mesmo, a qualidade é a mesma de vida, né? Então temos uma dívida enquanto brasileiros, realmente. Os Estados Unidos também, né? Há uma área que foi, a gente falou da colonização dos Estados Unidos, há uma área que foi a questão do comércio, tudinho, mas também essa área que escraviza, né? Que trabalha com a monocultura, e há essa mesma situação do Brasil. Então isso se justifica pela história. E eu acho interessante que ela vai se propagando, né? Para as crianças. Os pais têm aquela mentalidade escravocrata e vai passando para a criança e ela vai achando que é superior aos outros e vai achando que é normal e acha um absurdo cotas e um discurso muito cruel, certo? Que esquece a nossa história e esquece quem somos. Por isso que é tão importante o ensino de história nas escolas, porque ele trata disso. Por isso que a história incomoda tanto. Na ditadura militar, o que é que caiu? História e geografia, ficou só estudos sociais, porque a história é denúncia também, é denúncia social também. Falar da história é explicar para as crianças, adolescentes, por que tudo está acontecendo. Ku Klux Klan, que é isso? Um aluno meu achou um absurdo. Por quê? Porque estudou história comigo. Porque tem a palavra de ler, entender e achar um absurdo esse mito de superioridade racial. Isso é um absurdo. Tem alunos que ficam conversando comigo sobre isso. Que é isso, professora? Como é que pode? Mesmo estando na gestão, mas tem uns ex-alunos no nosso Facebook, nas nossas redes sociais. E eles conversam comigo, me agradecem. Por quê? Estudaram história. A É história é verdade. fundamental. E a É gente tem esclarecedora, ela E a gente liberta. tem que estar dando as nossas opiniões, é muito importante. Nós, como educadores, a gente não pode se esconder, não. A gente tem que estar Mas conversando, tá, mostrando a história, né? Porque, assim, o que a gente observa é que muitas pessoas parece que esqueceram a história ou não pode. não querem colocar a Mascaram, né? história dentro da realidade. Porque a história, como você bem sabe, tem as duas versões. Tem a versão oficial e a não oficial. Muitas vezes a gente prefere acreditar na oficial. Não é assim? É porque tem a história vista de baixo. Quem é historiador, tem Hera aí que historiador tá nos ouvindo.
E a história vista de baixo mostra o quê? Os pobres, os excluídos da sociedade. Então a história oficial mostra o quê? Esse pessoal como herói, não é o herói. Então a gente tem que olhar a história vista de baixo, né? Observar as relações, as entrelinhas, as relações de poder, de fato, na nossa sociedade, para a gente compreender por que está acontecendo tudo isso. E é triste ver um negro opressor, né, lutando contra os seus próprios E a irmãos. gente Como é vê que pode? o preconceito de alguns negros contra os próprios negros, né? O próprio o cara lá, o coordenador, não sei, do Zumbi de Palmares, né? Eu acho incrível Isso. como os posicionamentos daquele rapaz, né? E muitas vezes vai de Porque ele está encontro. ali para representar os negros. E assim, eu entro na escola de novo. Como gestora, sempre tem a questão de trabalhar a gestão com os alunos, né? Representante de turma, né? E o que é que eu digo? Você está ali, mas você representa aquela turma. Você não está ali para mandar nela. Então você tem que ouvir as pessoas do seu grupo para trabalhar por eles. Isso é democracia. Não é simplesmente chegar, exercer um cargo e querer impor algo para um grupo que pensa de outra forma. É um absurdo que a gente vê no Brasil hoje. É o que está acontecendo, infelizmente. E, Representação, a pessoa não entende o que é representação. Ele está ali representando um grupo muito maior e tem que respeitar aquele grupo, ouvir aquele grupo, as demandas sociais. Que irônico. Você está na Fundação Zumbi dos Palmares, o que é que acontece? Você está simplesmente contrário ao movimento negro. Como pode uma coisa dessa? é Achar que é incrível. vitimismo? Eu acho incrível Não é isso. É um vitimismo, gente. absurdo, Pelo né? amor de Incrível, é um Deus. absurdo. É um É um absurdo. absurdo. Cada absurdo que a gente vê, que a gente ri, a gente chora, né? É uma coisa terrível. A gente que é historiador fica sem acreditar. Prefere rir porque o brasileiro é bem-humorado, acha engraçado, faz charge, realmente. E é denúncia de toda forma, né? Temos nosso amigo Regis Soares, que sempre está nos animando com as charges, né? Mostrando a dureza da vida real, de fato, de forma bem-humorada. Mas é a nossa realidade, né? Que bom que as pessoas estão lutando. Estou feliz de ver os movimentos nas ruas e nas redes sociais. Não podemos nos calar. Ô, Dani, Né? tem uma Então, quando pessoa for democracia, que não tá aí pode. na. Eu sei que tem muita gente, sua, gente legal, mas tem uma pessoa que entrou agora, sabe? Não sei se você conhece, é uma pessoa finíssima dos movimentos negros, é Tutu Carvalho, Oh, que conhece? bom. Ah, conheço demais, né? Conheço, assim, tieto, digamos assim, porque como a gente trabalhou no Estado, né, Alberto, aí eu via as falas dela, né? Era dentro da formação do Projovem e tudinho, né? Não tive vontade de ter muito contato, mas, assim, conheço através de outras pessoas que têm muito contato com ela. A gente tieta essas pessoas, né? São pessoas maravilhosas e que nos ensinam bastante, né? Com as suas vidas. É É muito verdade. Olha interessante. só, quando a gente fala de racismo, muitas vezes as pessoas não querem compreender que a nossa sociedade ainda é muito racista, que existem vários tipos de racismo, né? O racismo cultural, o racismo comunitário, o racismo ecológico, tem o racismo individual, o institucional, o primário, tem vários tipos. Mas tem um tipo de racismo que eu queria destacar aqui com você para a gente falar, que é o chamado racismo estrutural, que está arraigado na nossa sociedade, que permeia as estruturas sociais, que elas são demonstradas através de comportamentos, através de posturas, através de ideias, através de atos, através de ações que ela vem reproduzindo de geração em geração. E a gente tem um papel muito importante enquanto, eu vou dizer assim, cristão, para os que estão cristãos, mas eu vou dizer assim, para pessoas humanistas, que são humanistas, para pessoas que são espiritualistas, que precisam analisar esse aspecto. Se eu sou uma pessoa independente da minha religião, que eu prego bem, eu tenho que combater esse tipo de racismo estrutural, porque ele não traz nenhum tipo de bem espiritual, nem para a pessoa, nem para a humanidade, não é verdade? Aí, assim, com Verdade. relação a esse racismo estrutural, você acha que existem estratégias para a gente trabalhar com elas? Assim, eu não falo somente na escola, na família. Você acha A que família é fundamental, porque não adianta a gente na escola estar trabalhando e os pais terem ali brincadeiras com os filhos racistas, ou defenderem comportamentos racistas, baterem de frente com os professores. Os pais são fundamentais. Tem um papel mais importante do que o nosso. É na nossa casa que isso começa. Se todas as famílias tivessem esse cuidado de observar, somos todos iguais, ou de bater de frente com algum comportamento racista que visse no filho, cortasse logo isso, seria muito mais interessante. Né? Os pais são muito importantes nisso. Eu não consigo fazer um trabalho bom se eu não tenho pais ao meu lado também, como gestora, viu? Não dá. A gente tem um tem que papel de ter uma conversar com os alunos, ligação, com os né? Tem pais que da conversa. estarmos todos juntos, né? Porque esse racismo Exatamente. estrutural,
ele permeia todas as estruturas. Não, é muito complicado a gente não ter noção. Primeiro, reconhecer que existe. A gente tem que reconhecer que existe. E depois a gente combater da forma como deve ser combatida. Na minha opinião, a forma que deve ser combatida é com educação. O caminho é a educação. Porque através da educação é que as pessoas vão começar a se sensibilizar, a se conscientizar, que é um processo muito mais complexo, mas pelo menos se sensibilizar. Né? E a educação, acredito eu, que é um desses caminhos importantes que a gente precisa focar e dentro da nossa casa, porque assim, a primeira escola que nós temos são os nossos filhos. Se nós estamos reproduzindo o preconceito dentro da nossa própria casa, nós também somos culpados por esse racismo, por essa discriminação, por esse preconceito. A gente não precisa ir longe, não. É dentro da casa da gente. Quantas e quantas vezes eu vi isso dentro da minha casa? Daqui a pouco, se tiver tempo, eu vou até falar que talvez eu vou ter tempo de falar com relação ao próprio preconceito meu, com relação à parte espiritual que eu tive, de acesso às entidades. Eu vou falar daqui a pouco. A gente ainda nem entrou na parte espiritual, a gente só está nessa parte, né, contextualizando, né? Sandra, E assim, aí, diga aí. Pode falar. amigona. E assim, esse racismo religioso também é muito complicado. Eu estava numa live, porque a gente está fazendo algumas lives no Fidelide, eu convido vocês para entrarem no Instagram do Fidelide do FPB, que é o grupo de pesquisa que eu sou vice-liderança, né? E aí, um aluno meu chegou e disse assim, que estava sendo entrevistado, né? Um aluno é professor do ensino religioso. Ele acredita que esse preconceito com os cultos afro é muito mais por ser uma religião de negro do que pelos próprios cultos afro. Eu fiquei pensativa com essa fala dele, achei bem interessante. Verdade. Mas isso é verdade. E assim, eu como gestora, tive uma menina que estava sendo iniciada no terreiro e ela ficou com medo de ir para a escola. A mãe veio conversar comigo e não era gestora não, ainda não, era professora de história. E aí a diretora, né, me conhece, tudo, e pediu para eu ajudar. Eu conversei com essa mãe, eu disse, você é advogada dela, não se preocupe. Conversei com os alunos direitinho, né, expliquei o que era iniciação, significado, comparei com o batismo, fiz aquela ponte, e quando ela chegou, não pedi isso para os alunos, eles abraçaram ela. Olha o nosso papel como é importante, né? Combater o racismo religioso também, certo? E o ensino religioso tem um papel importantíssimo nesse caso, porque prega o respeito à diversidade. Eu deveria pregar. É o que a gente luta, né? Pelo respeito à diversidade, certo? Que todos os alunos se sintam incluídos, independente de sua crença. Então, eu tenho esse papel no meu grupo de pesquisa, né? Que é o Fidelide, de trazer essa questão do respeito à diversidade. A gente é responsável pela formação continuada dos professores e estamos lutando por isso, pelo respeito à diversidade. Os cultos afro sempre aparecem, por quê? Porque realmente são os mais discriminados no nosso dia a dia. Não há como negar isso. É impressionante. É verdade. E com relação, que você tocou até nesse assunto, que disse que tinha estudado aí, sobre a questão da legislação brasileira, que temos uma Constituição, certo? Que a Constituição prevê os crimes, né, com relação a isso, né? E tem até uma parte que fala assim, no artigo, que é repúdio ao terrorismo e ao racismo, que isso fala na Constituição Federal. E também no Código Penal fala sobre a injúria racial. Aí tem muitas vezes que a gente diz assim, a gente tem leis, mas as leis não são cumpridas. O que é que você acha da legislação brasileira em relação à questão da negritude, principalmente na questão da injúria, do racismo? Acho frágil. Frágil por quê? Porque não há cumprimento. Quando a gente vê um menino daquele morrer, né, e ficar por isso mesmo, realmente a gente vê a fragilidade. Eu estava lendo aqui a lei, e é justamente 1 a 3 anos para quem comete, né, o crime de racismo, no caso, que é diferente de injúria racial. Eu acho pouco. Imagina você discriminar um grupo, você depredar um terreiro, e só 1 ano a 3 anos, e a gente sabe que não é cumprido. Mesmo que fala, inafiançável. Será? Eu acho nossas leis frágeis. Será que elas são cumpridas? Será que não existe nenhuma forma de ser mais forte essa lei? Né? E aí você também tem o crime de injúria racial, que muita gente enfatiza, né? Essa questão de respeito à raça, à cor, à etnia, à religião também. Mas eu vejo como frágil, realmente. 20 mil reais comprou a vida do menino Miguel, né? Impediu a patroa de ficar presa. Isso é triste, Humberto. É lamentável. Como mãe, como professora, isso a gente se sente muito impotente diante de uma coisa dessa. E as pessoas estão revoltadas, isso me deixa feliz. O que me deixa feliz é a revolta das pessoas nas redes sociais. Né? As pessoas estão mais conscientes que é racismo,
que é coisa, é questão de classe social mesmo, o pobre sendo discriminado, não vale nada na nossa vida? Será possível uma coisa dessa? Quanto vale a nossa vida? Né? As E o pessoas estão sendo interessante, injustas. sabe, Dani, se a gente for ver com relação a essas questões raciais, o preconceito contra o negro, ele é muito forte, Tem preconceito que você vê, assim, até como a gente falou, de negro contra o próprio negro, existe isso também. Mas tem uma coisa interessante que a gente não falou aqui, que nessa escala, quando você vai ver o tipo de preconceito, se para um negro o preconceito já é grande, para a mulher negra é maior ainda. Não é verdade? Você já reparou nisso? Verdade. E assim, as negras foram estupradas, as negras sofreram muito, né? E tem uma história, uma trajetória terrível, né, na nossa historiografia. E assim, os livros trazem isso também. A historiografia traz isso. Aí, na atualidade também, é uma discriminação muito grande. A mulher é discriminada, a misoginia é grande. Imagina uma mulher negra. Aí a gente entra no caso de Thelma, que ganhou o Big Brother Brasil. Olha como ela foi discriminada, olha como ela sofreu. E tá processando todo mundo. Porque é um absurdo por ser negra. E aí aqueles com vitimismo com babu também. Né? Na nossa atualidade, a gente vê essa é um ideia tema, de que é sabe? Esse é um vitimismo. tema muito complexo, porque às vezes assim envolve a bilis da gente e a gente fica assim num estágio, né? Eu estou vendo aí a opinião do pessoal, o pessoal está até assim calmo. Eu estou vendo assim, Simone colocou aí que se fosse assim, ó, se fosse o filho da patroa e tivesse morrido aos cuidados da empregada, não estaria dessa forma. Isso é verdade, Simone. Concordo. Isso é verdade. Concordo. Não é verdade? Olha só, Dani, até agora a gente falou assim, porque se a gente fosse falar aqui, eram umas 2 ou 3 horas, era um seminário. Essa parte aqui, eu queria propor para você, a gente entrar agora na parte de espiritismo. Pronto, Assim, acho ótimo. certo? A gente falou aqui sobre essas questões, a contextualizou, mostramos que existem vários tipos de racismo, o que é racismo, a questão das leis. Não aprofundamos, porque não é tanto o objetivo nosso aqui também, mas é bom que a gente contextualize para as pessoas terem uma noção dessas questões, de onde foi que a gente tirou, por que a gente está preocupado com isso, né? O nosso lado humano, o nosso lado espiritual, leva a gente a superar determinadas situações que a nossa sociedade precisam ser superadas. Mas, assim, como as lives que eu faço têm uma ligação muito forte com o espiritismo, mas não, eu vou trazer esse tema para o espiritismo. O que é que o espiritismo fala sobre esse tema? Eu sei que é uma parte polêmica, porque você estudou, assim como eu estudei também, certo? Sobre o tema. E a gente vai debater aqui, a gente não vai falar aqui, não é para distratar ninguém. Não é para dizer que fulano é mal, porque essa coisa maniqueísta não leva a lugar nenhum. Mas é debater sobre as questões que foram ditas, que foram colocadas, e que muitas delas talvez tenham sido até muito mal compreendidas, não é verdade? Aí, assim, eu peguei aqui, que eu acredito que foi o artigo que você pegou, é um artigo intitulado Frenologia Espiritualista e a Perfectibilidade da Raça Humana. É da Revista Espírita, escute aí, viu? De 1862, que logo de cara, muitas vezes aponta o dedo para Kardec e chama ele de racista. Você leu sobre isso? Li sim, peguei alguns textos, enviei, né? E fiquei muito abismada e preocupada com essa live por conta disso. Mas não, enfim, ele é fruto de uma época. Pode ficar bem tranquilo, coloque sua opinião aí, que a gente vai debater sobre ela. Assim, ele é fruto de uma época, né? A gente entende ele ser racista. O que a gente não entende é espíritas racistas. Isso é que é preocupante, pleno século XXI. Dá para entender a mentalidade do século XIX. Né? Não estou justificando Kardec, mas com certeza, né, o processo evolutivo existe. Mas atualmente, um espírita racista defendendo pessoas racistas é que não dá para acreditar e é lamentável. Né? Isso eu peguei alguns textos, nem quer que eu leia pode ler, não tem problema aqui, pode ler. Olha só, gente, o negro pode ser belo para o negro, como um gato é belo para um gato, mas não é belo no sentido absoluto, porque os seus traços grosseiros, seus aros espessos acusam a materialidade dos instintos. Podem bem exprimir as paixões violentas, mas não saberiam se prestar às nuances delicadas dos sentimentos e às modulações do espírito fino. Allan Kardec. É triste saber que isso é de Allan Kardec, né? O livro é Teoria da Beleza, né? E aí eu fiquei muito impressionada com esse texto e abismada também. Mas aí, quando a gente é historiador, a gente analisa
Poxa vida, o contexto, Evolução né? do Pensamento É bom a gente frisar, normal. sabe? A gente está analisando o contexto, a gente não está falando mal de Kardec, não é isso? Não, não. Não, e assim como as pessoas pensam de acordo com a sua época, é impressionante, né? Ou então há pessoas fora de época também, porque você, em pleno século XXI, está defendendo fascismo, nazismo, que é complicado. É totalmente desfocado da nossa realidade, a gente que lutou tanto por democracia, né? E assim, a gente entende esse trecho, e outros textos também, viu, gente? Diz assim, né? Olha só esse outro texto. Os negros, pois, como organização física, serão sempre os mesmos como espíritos, sem dúvida. São uma raça inferior, quer dizer, primitiva. São verdadeiras crianças, às quais pode-se ensinar muita coisa. Minha gente, é É algo forte, viu? É uma coisa estarrecedor, forte, viu? estarrecedor mesmo. É, Mas também a Igreja Católica também tinha esse pensamento do negro também. Por quê? Escravizava-se as pessoas, né? Então, naturalizava-se a escravidão. Pela forma como os negros eram tratados, então, explica-se, né? Esse tipo de pensamento, a visão do branco caucasiano como superior ao negro, é verdade. né? Viu, Não é Dani? nada, não é nada inocente tomar um copinho de leite sendo político, por Uma exemplo. coisa Porque interessante aí, uma coisa interessante que eu queria destacar para o debate, eu não estou aqui como advogado de Allan Kardec, não. Eu sou um estudioso, eu gosto de estudar as obras, porque até o próprio Kardec diz que é importante que a gente analise através da luz da razão para que a gente faça o nosso apanhado lógico e racional das coisas, né? Aí eu coloquei aqui, com relação a essa sua fala, que isso aí, tá? Quem quiser pode ir lá nos textos que ela falou aí, que existe essa escrita. Na revista espírita que eu citei aqui, Frenologia Espiritualista e Perfectibilidade da Raça Humana, que tem a ver com esse texto aí, também fala sobre isso. Agora, assim, eu queria destacar uma coisa interessante, não sendo advogado de Kardec, né? A gente tem que, como você muito bem falou, entender o contexto histórico da época. Eu faço até uma comparação, daqui a pouco eu volto para Kardec, com Moisés. Porque a visão que Moisés trouxe na época dele, por exemplo, de Deus, é uma visão diferente, por exemplo, da visão de Jesus. A é visão de verdade. Moisés era uma visão mais de um Deus forte, um Deus, às vezes, que castigava, e era um Deus muito mais duro, era um Deus quase humano, parecia com um humano, diferente do Deus que Jesus pregava, que era Deus do amor. Agora é o seguinte, a gente também está aqui contextualizando por que Moisés, naquela época, falou daquela forma. Porque as pessoas precisavam daquele discurso daquela forma. Mas passou. Passou muitos anos, Deus Jesus trouxe dentro de um outro contexto, uma outra visão de Deus, o Deus do amor. Aí, eu estou querendo fazer uma comparação com Kardec. Quando Kardec codificou a doutrina espírita, o pensamento da época era totalmente diferente do que nós pensamos hoje, por exemplo. Essas ideias que a gente está debatendo aqui, na época de Kardec, não existiam debate nesse aqui, não. Mito, esses mitos da democracia, não. A gente vai pensar, por exemplo, quando aconteceu o movimento da codificação, estava havendo a Revolução Francesa. E quem entende um pouco de história sabe o quanto a Revolução Francesa trouxe de conhecimentos eugenistas, pensamentos iluministas. Naquela época, a questão da escravidão também era muito forte, era normal na Europa o pensamento eurocêntrico. E isso, o branco, como é que numa sociedade branca não ia pensar isso do negro? A escravidão Pois é. era muito presente. E olha só, a codificação espírita foi em 1837, se eu não estou enganado. E a abolição definitiva da escravatura nas regiões controladas pela França só aconteceu em 1948. Nesse período, olha só, 9 anos que passou para ser abolida a escravidão e veio depois a doutrina espírita. Aí eu pergunto, será que não teve algum tipo de influência no pensamento daquela época nas pessoas? Porque a gente tem que entender o seguinte, Allan Kardec não era perfeito. Ele é uma criatura que trouxe os conhecimentos, mas em algum momento pode esses pensamentos da época contextualizar ter influenciado na escrita. Né? Certamente. E isso, eu não sei se você concorda, não é defendendo Allan Kardec, mas a gente contextualizando, porque foi que escreveu dessa forma. Provavelmente teve todo esse contexto histórico, cultural, que influenciou até na própria escrita. O que é que você acha? Com certeza. Se não seríamos anacrônicos. Historiador tem que contextualizar, com certeza.
Se a gente não contextualiza, a gente chama de anacrônico. Não dá para fazer essa frase jogar para a atualidade, não tem condição. Porque a gente tem que entender essa frase. O que a gente condena realmente, o que eu acho um absurdo, é pessoas com esse pensamento hoje. Hoje, Não aí tá um cabe, absurdo, mas existe. Isso é que é triste. Diante de tantas leis, da Constituição de 88, dessa ideia de igualdade, dessa ideia de inclusão, tão presente nas nossas escolas, de repente uma pessoa joga um pensamento desse e pensa dessa forma, é que não dá. E existe, infelizmente. Eu Compreendo Kardec, considero, compreendo sabe, que não Dani? quiser não, mas Eu hoje considero não. que talvez essa opinião ou essa escrita foi uma opinião, na minha visão, infeliz. Porque, assim, Demais. foi infeliz, foi dentro do entendimento que ele tinha naquela época, a partir de estudos que ele tinha naquela época, mas foi uma fala infeliz, que eu acho que hoje em dia, como você está dizendo, não é contextualizado. Porque na própria obra de Kardec, mais à frente, ele não fala sobre isso, ele fala sobre todos nós somos iguais perante Deus, nós somos espíritos, o próprio Kardec fala isso. Né? Mas provavelmente ele teve essa influência desse contexto da época, né? Que ele estava à mercê de erros, como todos nós somos, à mercê de erros, e provavelmente foi uma opinião que foi escrita de forma infeliz, sabendo que mais à frente ele diz outros contextos espirituais, como por exemplo, nós somos todos iguais perante Deus, que é totalmente contrário a essa visão que ele fala aqui, não é verdade? Verdade. Porque aqui ele traz a ideia de raça superior. Eu vejo que é totalmente evolucionista mesmo. A ideia evolucionista é essa. Essa questão de uma raça superior à outra é uma ideia da época, do evolucionismo da época, com certeza. E olha Né? só, E aí a gente compreende. olha Né? só, O fato de... tanto, isso que eu estou falando é tanto que eu botei assim, o que é que a codificação espírita fala, mas eu não estou falando nem desses artigos anteriores, mas a codificação mesmo. Eu peguei aqui no Livro dos Espíritos, como eu disse assim, duas questões que são interessantes, que há ótimas explanações sobre as diferenças, a questão 52 e a questão 54 do Livro dos Espíritos, que é totalmente contrária a essa visão infeliz, ou essa opinião infeliz do Kardec. Olha só o que é que ele diz. Diz assim, olha, no Livro dos Espíritos, há ótimas explicações sobre a diferença entre as pessoas, sendo dito que isso se dá por conta do clima, dos costumes, da vida que levamos. Além disso, os espíritos esclarecem que a raça humana, olha, já coloca a raça humana, nasceu em diversos pontos do planeta, sendo que todos devem ser considerados irmãos de acordo com as leis divinas. Isso está nas questões 52 e 54, que é totalmente o contrário a essa visão que a gente falou anteriormente, não é verdade? Pois é. As pessoas mudam de opinião, mas a gente foi condenado por tudo que a gente pensa. Será que em nenhum momento você foi racista na sua vida, na infância, sei lá, algum lápis, alguma besteira? Será que você nunca pensou numa piada maldosa? Até a gente também, né, pode cometer um equívoco, falar uma besteira dessa. O importante é que a gente evolua, a gente pense diferente, né? A gente veja como igual mesmo, nós somos iguais. É verdade. Respeito às religiões. E uma coisa que E você também eu falou... acho errado ser chamado de baixo espiritismo, que eu acho um equívoco algumas pessoas chamadas de baixo espiritismo. Para mim são religiões diferentes, tem que ser respeitadas. Enfim, é a minha visão. Essa questão de baixo espiritismo é bem interessante. Talvez seja até por isso que algumas pessoas fazem associação do baixo espiritismo. Antigamente, se falava dessa questão de baixo espiritismo e alto espiritismo, sabe, Dani? Hoje em dia nem se usa mais. Nem se usa mais. Quando falava de baixo espiritismo, eles queriam fazer uma relação com as religiões de matriz africana para realmente botar para baixo. É um absurdo, né? Mas assim, era antigamente. Esse pensamento, sabe, foi até evoluindo de baixo espiritismo. Sabe o que foi que veio chamar depois do espiritismo? Mesa branca. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Aí, entendi. Até hoje, o pessoal me pergunta, Humberto, você é de mesa branca? Aí eu digo, não, lá na mesa é de todas as cores, não é branca não, sabe? Olha mesmo a ideia do branco, né? É complicado, isso mesmo. É difícil. Mas isso que você falou aí, de baixo espiritismo, realmente se tem essa ideia, sabe? Agora, eu acredito que é uma ideia totalmente equivocada, porque as pessoas que têm um pouco mais de compreensão espiritual, dentro do próprio espiritismo, isso aí já é uma questão superada, sabe? Porque não existe baixo espiritismo. O que a gente tem que compreender, sabe, Dan? Um dia até deu uma palestra sobre o tema. Às vezes as pessoas confundem espiritismo, umbanda e candomblé. São 3 segmentos totalmente diferentes.
Tá entendendo? É. Aí a gente tem que reconhecer, espírita é espírita. O umbandista é o umbandista, do candomblé é o candomblessista. Cada um tem as características em comuns, tem as suas diferenças, e a gente tem que compreender que são todas linhas espiritualistas ou espirituais que trazem ajuda para a humanidade de forma E diferente, né? muito. Não é verdade? Concordo, gostei dessa Aí visão. uma coisa que você falou que eu acho importantíssimo. O que não pode é hoje em dia a gente estar com esse nível de compreensão. É inadmissível um espírita estar com esse tipo de pensamento. De que E tem, preconceito de raça, de credo, de gênero, de classe social. Porque Jesus ele não fazia isso. A gente não segue Jesus. Aí se a gente segue Jesus, por que, que a gente vai estar estimulando esse tipo de comportamento? é inadmissível e é contraditório também, né? Você pregar o amor e a caridade e o respeito às pessoas, e eu sempre defendo isso. Nas minhas formações, eu sempre mostro o seguinte, como o Espiritismo traz a caridade em questão, né? E esse amor ao próximo. Não que as outras não tragam, também trazem. Mas quem mais enfatiza a caridade é o espírita. Eu sempre mostro isso. Então, como acreditar que uma pessoa que pensa tanto em caridade, em amor, está sendo preconceituoso, está sendo racista? Não tem Tá condição. apoiando pessoas racistas. É algo assim equivocado demais. Aí é que eu vejo como equívoco. Você pensar dessa forma, você apoiar pessoas com esse pensamento, liderança com esse pensamento. É algo assim Verdade. estarrecedor, Ó, sim. Dani, tem o irmão Tássio, amigo aí que eu adoro ele está falando que a discriminação não é só de cor, também existe a discriminação das pessoas pobres. Também existe uma Muito mais forte. muito forte. E quando se junta o combo, hein? Pobre, negro, mulher, e aí? Aí é que são elas, né? É que é Aí é que são difícil elas. E tem até aquele negro sim, senhor, para o negro que é rico. Ou coisa triste, né? Ou que pensamento triste. Mas eu já vi muita gente falar. Né? Negro sim, senhor, porque é uma pessoa rica, uma pessoa que é delito. É uma coisa absurda, gente. Vamos nos respeitar mais. Né? Realmente, o pobre realmente também é discriminado. Aí cabe isso na sociologia, que é importantíssimo conscientizar nossos alunos, que está na minha base também. Eu me lembro que eu fui aluno da escola pública do Sexto Centenário e a sociologia era muito enfatizada no Sexto Centenário. Como é importante conscientizar nossos alunos. Né? A gente é diretor da escola pública, né, Humberto? É Então, verdade, realmente é muito triste essa pobreza. é Eu me verdade. lembro por estar com farda de escola pública, eu tive uma pessoa da minha família que nem olhou na minha cara, fingiu que nem me conhecia por estar com uma farda de escola pública. Eu já passei por isso também. Então, realmente, esse preconceito existe, né? Com o pobre, com a pessoa oriunda da É escola pública, verdade. existe E, na nossa e sociedade. uma coisa interessante, sabe, que você tocou aí no assunto, que essa mentalidade racista, sabe? Deixa eu ver. Essa mentalidade racista produziu na história da humanidade situações extremadas, que eu até coloquei aqui, destaquei, de discriminação, de escravidão dos negros, né? E o espiritismo, ele tem a função, e ele tem que estar de frente, destruindo os preconceitos de seita, de casta, de cor, e ensinar os homens o que eu coloquei aqui, de solidariedade, que deve unir os irmãos. Eu acho que isso é muito importante, enquanto espírita, a gente fazer, porque a doutrina espírita, eu considero uma doutrina de liberdade, uma doutrina que não deve compactuar com nenhuma ideologia que discrimine as pessoas tanto racialmente como grupos sociais, LGBTs, pobre, rico, o branco, porque o branco também tem branco que tem preconceito, sabia? Tem Muito, com preconceito com o certeza. branco também, né? E o sectarismo racial, segundo o espiritismo, até coloquei aqui, ó. Segundo os espíritos, os mundos também se acham submetidos à lei do progresso. A gente tirar esse pensamento faz parte da lei do progresso. Para que a gente progrida, tem que superar essa situação de preconceito, de discriminação, de achar que nós somos uma raça pura. Nós somos espíritos que encarnamos as mais diversas formas. Eu até coloquei aqui uma coisa interessante, sabe, Dani? Que o Espiritismo, um dos princípios do Espiritismo chama-se reencarnação. A ideia da Esse reencarnação, você pode reencarnar como branco, como negro, como mulato, como índio, como homem, como mulher, como pobre. E por que a gente está discriminando? Se um dia a gente pode vir. Ô, Beto, você como espírita, será que esse ódio ao negro de algumas pessoas tão arraigado, tão doentio, também são espíritos reencarnados nessa época? Será isso? Que reencarnaram e vieram dessa forma? Ou será que é simplesmente uma coisa que é reproduzida pelos pais?
Será que a pessoa já vem com esse Eu ódio? acho que são as duas coisas, são as duas coisas. Acontece uma parte espiritual e também tem a parte cultural, que ela é muito importante, que a gente tem que trabalhar com isso, porque assim, a lei de ação e reação, ela está muito presente. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente começar a plantar hoje sentimentos, pensamentos, ideias diferentes, a próxima geração que vai vir vai estar diferente dessa daqui, não vai estar pensando dessa forma, tá entendendo? Porque isso que Por tem isso, acontecido é do nosso primarismo, eu chamo primarismo espiritual, esse tipo de comportamento, de ideia das pessoas. Tá entendendo, Dani? Eu não sei se eu respondi por o que isso, você falou. concordo. E por isso que eu defendo o ensino religioso voltado para o respeito à diversidade, porque a gente está formando desde as mais tenras idades o quê? Pessoas que respeitem o outro. Se eu sou de tal religião, beleza, eu tenho tal religião, mas fulano não tem, e tem outra realidade, ou é ateu, o que seja. Então, isso é importante, formar cidadão que respeite o outro. É, Então, as nossas escolas têm um papel fundamental, é mas sem os verdade. pais, não E a conseguimos. doutrina espírita, sabe? Além da reencarnação, tem a questão do foco na educação. Tem até a pedagogia espírita que fala sobre a importância do conhecimento, que pega na fala de Jesus que a verdade vos libertará. A verdade é conhecimento, né? Para que a gente possa minimizar esses preconceitos, a gente entender a importância da nossa ação, da nossa comunhão espiritual, tá entendendo? E a evolução da humanidade depende muito do nosso comportamento educacional, não é verdade? Com certeza. Uma coisa Precisamos interessante ser. que eu coloquei aqui também, com relação à verdadeira democracia racial. Não é essa falsa democracia, né? A luta pela verdadeira democracia racial, a verdadeira, é uma luta que interessa não somente ao negro, mas a todos os setores progressistas, inclusive os espíritas, que estejam efetivamente comprometidos com o progresso da transformação intelecto-moral da sociedade. Você acha também isso? Concordo. Imagina, um espírita com esse pensamento ele é contraditório, ele não vai chegar à evolução, não. Meu pensamento é esse. Ele não vai evoluir espiritualmente se estiver pensando de forma racista, de forma preconceituosa, tratando as pessoas com diferença, né? Defendendo pessoas com discurso de ódio. Realmente, como é que vai existir uma evolução espiritual? Nem tudo é caridade, também o amor ao próximo, né? A coerência tem que existir. A coerência tem que existir. É verdade. Coisa que não existe. Não é só o espírita, não. Os cristãos também têm que ter coerência, né? De defender, né, algo que seja inclusivo, né? Defender o respeito. Eu faço a minha parte, você faz a sua parte, e a gente está evoluindo nesse sentido, colaborando com a educação. Mas nem todas as lideranças pensam assim. Nem deviam estar onde estão. Porque, sinceramente, É tem que verdade. evoluir. Sabe, Dan, uma coisa interessante que eu até tinha comentado com você. A gente já está indo para a parte final. Eu acho que os principais pontos a gente debateu aqui. A gente está abrindo assim, possibilidade das pessoas refletirem sobre o tema. Eu acho muito importante isso, sabe? São tantas coisas que se a gente fosse aprofundar, daria 2 horas. Mas como a gente tem um tempinho um pouco, né, Uhum. fechadinho, eu não sei, deixa eu ver. A gente tem alguns minutinhos aqui, certo? Mas, assim, teve até um assunto que eu comentei com você. Nós, enquanto pessoas que somos espiritualistas, a gente tem que ter uma mentalidade diferenciada. Agora, tudo é um processo gradual. Teve uma coisa até que eu falei para você, com relação até à minha parte de espiritualização. Quando eu entrei na doutrina espírita, há 25 anos atrás, lá no nosso lar, na instituição Nosso Lar, eu entrei muito novo lá. Hoje eu estou com 41, certo? Eu entrei com 20. Vamos pegar por aí. Vivi 20 e poucos anos da minha vida, quase a metade até agora, dentro da doutrina espírita. Vi muita coisa bacana, vi coisas que não são tão bacanas, mas que faz parte das pessoas, não é da doutrina. E essa doutrina, ela precisa ser melhorada, ser refletida. Essas questões que a gente fala, ela vai melhorar a cada dia mais a doutrina. Não só a doutrina espírita, mas a convivência com os outros segmentos religiosos. Aí, assim, Muito bom. comigo, quando cheguei no centro espírita, já era médio, desde pequeno, 6, 7 anos de idade. Eu já vi os espíritos queriam incorporar, eu morria de medo, tá entendendo? Quando eu cheguei na doutrina espírita, aí eu disse, eita, agora eu vou bloquear, não quero esse povo perto de mim não, porque isso atrapalha demais. Aí fui para minha educação mediúnica,
Aí daqui a pouco começou os espíritos a se aproximar. Isso já tinha uns 10 anos de doutrina espírita, viu? E eu, ó, fechando o canal Medium. Nada, nada, nada. Aí daqui a pouco começou a se aproximar uns espíritos de mim para trabalhar comigo. Ó, eu vou contar isso porque tem a ver com o tema. Sabe quem eram esses espíritos? Quem? Eram pretos velhos, caboclos e ciganos, vindo, sabe de onde? Da Umbanda. Aí eu disse, agora lascou. Sabe por quê, Dani? Olha o meu nível de preconceito. Olha o meu nível de preconceito. Eu quero incorporar um espírito de Bezerra de Menezes. Branco. Eu quero um Emmanuel. Olha só o meu nível de vaidade. Aí quando se aproximou de mim um preto velho, acabou com o cigano. Não, isso eu não quero não, que isso é espírito primário. Olha a ideia que eu tinha. Eu tô dando minha cara aqui. Quem quiser assim, pensar mal, eu estou sendo muito sincero. Tá? Aí o que foi que aconteceu? Eu não quis. Eu passei mais 5 anos para frente da minha vida sem querer trabalhar. Nada, nada. Aí sabe o que foi que aconteceu? Um determinado dia eu estava em casa. Aí um preto velho incorporou em mim. Eu saí lá pro Mercado Central. Eita. Todo dia. Quase todo dia. Ia para lá, ficava na frente daquelas casas de Umbanda, fazendo consulta espiritual. Tiraram uma foto. Aí a pessoa que tirou foi lá pro centro espírita. Aí chegou lá e disse, Humberto, é macumbeiro? Aí eu disse, não sou macumbeiro não. Por quê? Não, você é? Tá aqui a foto. Aí mostrou. Quando eu vi a foto de minha Nossa Senhora, eu tô fazendo, eu vestido de branco lá. Eita, Aí trabalhando. Jesus, e agora o que é que eu vou fazer? Aí fui pro centro espírita, fui conversar com os pretos velhos. Menina, aí eu comecei a descobrir tanta coisa linda que você nem imagina. Pessoas que eu fiz mal, estavam vindo para me ajudar. Na época da escravidão. É como você falou. Foi, na época da escravidão eu fui ruim, minha filha. A gente não foi coisa boa, não. Aí lá, as pessoas que eu fiz mal veio para me ajudar. E olha só, e o meu nível. Aí eu comecei a ver assim, o quanto a gente pensa pequeno. Quantos anos da minha vida eu perdi desses espíritos que estavam comigo trabalhando. Aí começou um trabalho. Então, foi a coisa mais importante da minha vida. Foi quando eu descobri que esses espíritos eram altamente iluminados. Com certeza, eu gostei. Menezes, eu gosto muito de você, mas pode ir para os outros. Deixa eu comer os pretos. Não, pode vir os caboclos, pode vir os pretos velhos, pode vir os ciganos, não tem problema nenhum. Se quiserem me expulsar também não tem problema. Em algum canto vão aceitar. Não é possível. Ah, bora ter abraço. Mas eu sei que é que eu tenho uma função lá. Eu sei, teve você. Eu tô falando, se me expulsarem, eu digo, bora ter abraço, né? Demais, né? Com certeza. Quem não quer? Olha, eu adoro o pessoal da Umbanda, adoro mesmo. Aí, olha só, depois que eu comecei a fazer um trabalho com os pretos velhos, com os ciganos, com os caboclos, a minha vida deu uma reviravolta de 360 graus. Eu comecei a aprender tanta coisa. Tem uma irmã que está aí, eu não sei se ela está aí, chama-se Sônia Castro. Ela pode dizer muito bem como é o trabalho dos pretos velhos. Eu fico abismado quanta sabedoria, quanto conhecimento esse pessoal tem. Eu tenho o maior respeito. Eu tenho o maior respeito hoje por eles. Eu agradeço a Deus por eles terem uma para ficar do meu lado, para a gente estar trabalhando junto. Tá entendendo? É assim, eu deixei por final essa história para as pessoas saberem que a gente erra, mas a gente depois acerta o caminho, né, minha irmã? Com certeza. Não é verdade? É aquilo que eu disse, né? Quem nunca foi racista também, a gente tem que se consertar. O que não pode é ficar repetindo comportamentos equivocados, né? A gente tá aqui para evoluir realmente, né? Evoluir e se melhorar diariamente. Diariamente eu digo, eu posso ser melhor, como pessoa, como mãe, como... Juninho tá dando trabalho aí, tô vendo Juninho dando trabalho. Ei, Dana, a gente vai encerrar aqui, viu? Eu queria agradecer, antes de mais nada, eu adorei estar conversando com você aqui.